Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É com muito temor e tremor que eu venho aqui partilhar a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu louvo ao Senhor pela vida do pastor Ednei. Que como ele falou aqui, no momento que eu estava... que minha vida não tinha mais jeito. Ele apresentou o Senhor para mim. E a pergunta que eu fiz a ele foi a seguinte: tem jeito para mim, pastor? Tem jeito para a minha situação, para a minha vida? Ele falou: em Cristo tem jeito. E eu entreguei a minha vida ao Senhor. E esse ano faz 20 anos que eu estou na presença do Senhor. E por todos os momentos na minha vida, irmão, de tristeza, de alegria, eu adoro o Senhor. Entrando aqui na palavra, rapidamente... Perdi minha mãe, ano passado, o momento mais triste da minha vida. Mas eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor não me desamparou. O Senhor é comigo, irmão, e é com você também. Então, se você está aqui desesperançoso, precisando de algo da parte do Senhor, o Senhor está aqui para te atender. O Senhor está aqui para ouvir a sua oração. Aqui o tema é falando com Jesus. Com quem você tem falado? Porque às vezes a gente fala muito com os amigos, a gente fala com os entes queridos, que muitas vezes não pode fazer nada por nós, mas a gente esquece de falar com o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então abra o teu coração, fale com aquele que pode te ajudar nas causas impossíveis da tua vida. Porque essa palavra que o Senhor me deu aqui, já estou entrando na palavra, irmão. Não estou desviando, saindo da palavra, não. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, se posicione. Como já foi falado, nós estamos numa semana decisiva da nossa vida. Mas isso não impede, isso não interfere em nada na nossa vida espiritual. Porque quanto mais é a aflição, a guerra, mais nós buscamos o nosso Deus. E Ele se apresenta para cada um de nós. Ele dá o escape, Ele dá o refrigério, Ele dá a arma que você necessita para a tua guerra. Então a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Marcos, capítulo 5, versículo 21. É um texto um pouquinho comprido, eu vou lendo para não ganharmos tempo, que se encontra em Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sares e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo, saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfades mais o mestre?
E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então permitiu que alguém lhe seguisse, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riu-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzida é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já havia 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que desse de comer. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra é bem conhecida, creio que muitos já conhecem essa passagem, mas eu creio que o Senhor tem a falar conosco nessa noite, através dessa palavra. E aqui fala sobre um homem, cujo nome dele era Jairo. Ele tinha ali uma filha de quase 12 anos, que estava enferma. Era um homem ali que ele era o principal da sinagoga, como aqui já fala. Ele era um líder ali da sinagoga, ele era talvez alguém que buscava nos louvores, adoração, a organização daquele momento de adoração ali naquele lugar. Era um homem que conhecia a palavra, a Torá, conhecia as leis de Moisés, conhecia, bem sabia o que ele fazia ali naquele lugar, mas houve uma necessidade, uma urgência dentro da tua casa. Ali ele tinha uma única filha que estava enferma, uma única filha que tinha 12 anos, uma única filha que estava ali deitada, mas ele foi pedir socorro ao Senhor. Ele, quando viu Jesus, a palavra do Senhor fala que ele se prostrou, adorou ao Senhor e pediu ali, rogando-lhe ao Senhor que ele fosse até a casa dele, que colocava as mãos sobre a filha dele, para que a filha dele curasse. E a palavra fala que ele rogou muito ao Senhor, para que o Senhor fosse à casa dele, fosse ver ali, atender o pedido, a urgência, a necessidade do qual ele estava ali colocando perante Jesus, a sua vida, a vida da sua filha, a casa dele, a necessidade que ele tinha dentro da tua casa. E quando ele chegou para o Senhor e pediu que fosse até a casa dele, houve uma mulher também com um problema muito grande, que já havia gastado o seu dinheiro com os médicos, já havia procurado outros recursos, outras situações do qual ela foi à procura de cura para a sua enfermidade, mas não houve cura para aquela mulher. Gastou tudo que tinha. Mas Jairo, vendo aquela mulher de fluxo de sangue parada, eu creio que Jairo ouviu por todos os lugares onde ele passava, que Jesus curava. Aqui a Bíblia não fala que Jairo teve o desespero, puxou o Senhor para levar a casa dele. Aqui a Bíblia para de falar de Jairo e começa a narrar uma mulher que saiu de onde ela estava, que é uma mulher imunda, que ela não podia ser tocada, nem podia tocar em alguém, mas ela saiu pela fé, ouvindo falar de Jesus, para que ela fosse curada. Ela falava em si: se tão somente eu tocar na orla de Jesus, eu sararei. A fé dela era tão grande que ela não precisava de um toque físico na parte de cima do Senhor, nas mãos do Senhor, nas pernas do Senhor. Não, somente eu tocar nas orlas, nas suas vestes, eu sararei. Tamanho era a fé dessa mulher. Ela foi uma mulher que realmente, a Bíblia fala que ela não precisou de alguém levar ela foi, ela se esforçou. E quantos de nós, irmãos, muitas das vezes temos nossas necessidades, não temos força para se levantar de uma cama, não temos força para ir num culto, nos dias de culto, que às vezes a gente damos até desculpa, com coisas pequenas, coisas que muitas das vezes nos impede de ir.
entre aspas, né, que nada nos impede de ir ao culto. Porque muitas vezes, se nós não estivermos enfermos, em cima de uma cama, paralisada das pernas, nada impede a gente de estar no culto, impede a gente de buscar ao Senhor. Lá no templo tem um irmão que está com enfermidade no corpo físico dele. Irmãos, é uma fé tremenda. Aquele obreiro, o diácono, eu posso até falar que o irmão Jorge, ele está sempre lá no culto buscando o Senhor. Aquele problema no corpo físico dele não tem impedido dele buscar ao Senhor. Isso nós vemos a fé, irmãos. Quantos de nós, por muito pouco, tem deixado de servir até o Senhor? Quantos de nós, por muito pouco, tem deixado de buscar ao Deus que tudo pode, que é um Deus que resolve qualquer problema que nós venhamos a ter, ou que nós estamos passando nesse momento. Quem sabe você está aqui passando por algum problema, causas impossíveis. Quando aquela mulher tocou no Senhor, o seu sangue estancou. Parou ali naquele momento. Ela sentiu no teu corpo ser curada. Aonde você quer que o Senhor, que toque no Senhor para que esse mal se estanque da tua vida. Talvez você esteja passando uma causa impossível, um problema no teu corpo físico, uma enfermidade que já foi diagnosticado, já te deu ali a situação que não tem mais jeito. Você já procurou vários médicos, ou os médicos não conseguem identificar o seu problema. Talvez você passou por alguma situação adversa dentro da tua casa, que não tem mais jeito. Aonde quer que esse mal esteja na tua vida, pode ser estancado hoje, irmão. Toque pela fé no Senhor. Toque pela fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Então, nós temos que tocar pela fé. Eu passo por muitas situações, muito problema na minha vida, mas eu tenho visto as mãos do Senhor sobre a minha vida. Eu tenho vivido por fé, não tenho vivido por vista. Eu não tenho vivido pela minha experiência no trabalho, experiência de vida, experiência de idade. Eu tenho vivido pela fé, irmãos. E o Senhor tem me dado escape para tudo. O Senhor tem suprido as minhas necessidades. E eu creio que vai suprir as suas também. Porque no momento de adversidade, não importa se você tem lá uma conta bancária gorda, não importa se você tem experiência de alguma coisa na sua vida que te traz no momento uma clareza, mas não te traz solução. Talvez você está passando por uma adversidade na casa, na família, no cônjuge, na união, no relacionamento. Em tudo tem solução do Senhor, irmão. O Deus que constituiu o casamento, Ele está aqui. O Deus que formou a família, Ele está aqui. Porque não basta somente ouvir, irmão. Nós temos que praticar a palavra do Senhor. Não basta somente a gente chegar aqui, ir para um culto, ir para um propósito, se a gente não se posicionar. Não basta aqui receber somente a semente. Porque a semente, se não for lançada, ela não vai germinar. Tem que plantar, tem que ter fé para colher. Porque nós vivemos pela fé, mas a colheita que nós plantamos pela fé, nós vamos colher milagre. Ou você pensa que tudo que você planta, que nós plantamos, não vamos colher. Tem um tempo certo para as coisas germinarem e crescer. E esse é o tempo do propósito do Senhor para a nossa vida. Esse é o tempo do Senhor forjar o nosso caráter. Esse é o tempo do Senhor nos levantar como igreja nessa terra, nesse momento do qual nós estamos vivendo. O momento que já foi falado, são falsas palavras, são falsas promessas, são muitos argumentos, são muitas questões que estão para o mundo afora. Porque se nós formos dar ouvido essas palavras, muitas das vezes nós vamos nos entristecer. Nesse momento nós vamos ficar desesperançosos. Nesse momento nós vamos fraquejar. Nesse momento nós vamos recuar. Mas o Senhor nos impulsiona a viver pela fé em todos os momentos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que tudo pode na nossa vida. Assim como foi na vida de Jairo, um homem que conhecia a palavra do Senhor, um homem que tinha amigos fariseus, que naquele momento ele quebrou o protocolo ao se prostrar diante de um itinerante que era o Senhor na terra, do qual por onde ele passava ele curava, ele pregava, ele falava de salvação, ele falava de libertação, ele falava de cura, e todos que foram a eles, irmãos, foram curados, libertos, foram sarados, foram salvos. Esse é o nosso Deus, um homem que desceu na terra como homem, 100% homem, mas 100% Deus, para fazer aquilo que o Senhor enviou a ele para fazer na terra. Esse é o nosso Deus. Jairo, ao ouvir falar de Jesus Cristo, ele não perdeu tempo. Ele saiu da posição do qual ele era líder ali da sinagoga para
se dobrar diante do Senhor, para colocar a urgência do qual ele tinha, que ele sabia que a tua filha não tinha mais jeito. Tanto é que depois chegaram até ele e falou, não importune mais o mestre, a sua filha já está morta. Até aquele momento onde Jairo estava esperando, até o momento que Jairo chamou Jesus para ir na casa dele, era Jairo conduzindo o Senhor. Mas quando foram falar para Jairo, não importune mais o mestre, a tua filha já está morta, é o Senhor que conduziu Jairo, olhando para ele e falou, Jairo, não temas, crê somente. Aí o Senhor entrou em cena. Porque, irmão, o que podemos fazer, nós vamos fazer. Aquilo que não podemos fazer, aí o Senhor entra na situação, porque somente Ele faz o impossível. Quando o Senhor falou para ele, crê somente, não temas, crê somente, eu creio que naquele momento Jairo ali, ele deve ter chorado muito, de pensar, acabou. Para o mundo, eles falam, enquanto a vida há esperança. Para a gente que conhece a palavra do Senhor, enquanto a vida, e depois que morre também há esperança. Porque o Senhor falou com ele, não morreu, ela apenas dorme. E quantos têm dormido? Quem desceu à sepultura, como a minha mãe, ela dorme no Senhor. Quantos perderam o ente querido nessa pandemia, ou outros casos que aconteceu, perderam, que sabe a palavra do Senhor, eles dormem no Senhor, eles não morreram. Assim como nós um dia, vamos também, se o Senhor não voltar, se o Senhor não vier para arrebatar a igreja, nós vamos dormir também no Senhor. Eu creio. Então, irmãos, quando o Senhor falou para Jairo, a tua filha não morreu, ela apenas dorme. Eu creio que Jairo ali se renovou. Quando falou, crê somente. Quando alguém fala para a gente, numa situação bem complicada, que é onde a gente não vê que não tem mais o que fazer, onde a medicina já deu o diagnóstico, onde já falou que não tem mais o que fazer, já é o fim, o estado já é terminal, a situação já é agravante, para a medicina não tem mais jeito, eu creio, eu posso falar para o Senhor, tudo é possível. A Bíblia fala de uma mãe, Sirofenícia, cananeia. Aquela mulher foi até a Jesus, ouvindo falar de Jesus. Aquela mulher correu atrás de Jesus e começou a clamar em alta voz, Jesus, mestre, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente moribunda. Os discípulos, a multidão, as pessoas falaram, despede essa que vem correndo atrás de nós. Mas Jesus não despediu aquela mulher. Aquela mulher se prostrou aos pés de Jesus, e Jesus virou para ela e falou, não é lícito que um pai dê o pão aos filhos, tira o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Mas aquela mulher respondeu, sim, meu mestre, sim, Senhor. Mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus olhou para ela e falou, filha, grande é a tua fé, e seja feito conforme a tua vontade. Aquela mulher, tamanha fé, irmãos, que ela ali, quando Jesus virou para ela e falou, olha, filha, não é lícito que tire os pães dos filhos e dê aos cachorrinhos. Mas a resposta daquela mulher, se posicionando diante de Jesus, falou, olha, Senhor, eu creio sim, mas as migalhas que caem da mesa do seu Senhor, também ela se contentaria com as migalhas que caíam da mesa dos servos, do seu Senhor. Então esse é o nosso Deus, irmãos. Tenha fé, a fé rompe as barreiras, a fé, a Bíblia diz, se tivermos uma fé, o tamanho de uma grão de mostarda, diremos, com a montanha, ergue para colar, ela tem que se erguer. Então esse é o nosso Deus, que apresenta uma fé pequenina, uma semente, que se formos olhar a olhos-luz, talvez de longe, não vamos conseguir ver, identificar, mas ela lançada, irmãos, ela germina e dá uma grande árvore, tão grande, mais de 3 metros, que os estudos dizem. Então esse é o nosso Deus. Sua fé pode ser pequena, irmãos, mas tenha fé naquele que vai colocar a tua fé em ação naquele problema, naquela situação do qual você está passando.
Tenha fé no Senhor, não importa a situação do qual você esteja vivendo, não importa qual é a área da tua vida, porque Jairo apresentou a necessidade dele, da filha dele dentro da casa dele, está ali morta, está ali sem condições, sem um ar para respirar, não havia fôlego algum mais naquela menina, mas quando o Senhor chegou na casa dele e falou, Talita cumi, levanta-te e anda. A Bíblia diz que a menina imediatamente voltou a se levantar, tomando a mão da menina. O Senhor levantou aquela menina e falou que para ela andar, e falou para que desse o de comer para aquela menina. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Quando a gente chama o Senhor para dentro da nossa casa, irmão, há milagres. A Bíblia fala de Zaqueu, um homem publicano, um homem que para as pessoas, ele era cobrava um imposto a mais do que era necessário, um homem que ninguém gostava, mas ele ouvindo falar de Jesus, ele subiu numa figueira, para ver Jesus passar. Jesus passando, olhou para cima e falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Imediatamente Zaqueu desceu, imediatamente ele desceu, e Jesus foi até a casa de Zaqueu. Para aqueles homens fariseus que estavam ali, falou, ele não sabe em quem que ele vai repousar, na casa de quem que ele vai repousar, um pecador. Mas Zaqueu, ouvindo aquelas palavras, Zaqueu se prostrou perante ao Senhor e falou, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus olhou para ele e falou, homem, perdoados são os seus pecados, nesta casa entrou salvação. Então, irmão, chame o Senhor para dentro da tua casa, chame o Senhor para o seu problema, apresente o que você tem para apresentar no Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é um Deus imenso de amor, de compaixão, um Deus que se deu para cada um de nós. Ele está aqui para ouvir o que você tem a dizer. Não cale, irmão, não se cale de maneira alguma. Se tem uma oportunidade que eu gosto muito, é estar em oração. Lá na igreja, lá no 20º templo, nós estamos ali orando toda segunda-feira. Irmão, se sou eu sozinha, se tem mais irmãos lá, irmão Jorge está sempre lá buscando também. O presbítero, quando tem oportunidade, ele pode estar lá. Os irmãos, quem tem oportunidade de estar lá, nós estamos em oração. Nós não estamos ali para colocar somente o que nós recebemos, somente de bom. Eu vou porque eu recebi, tem uma bênção para contar. Não, eu não recebi, mas eu vou lá buscar também. Eu não recebi, eu vou lá perseverar, porque a perseverança desse homem, do Jairo, a perseverança dessa mulher foi que levou a ela a ter milagre. Eles aqui a ter esse milagre, ter a sua bênção alcançada, ter a sua resposta de oração atendida. A perseverança, irmão, nós temos que perseverar, nós não podemos esmorecer, nós não podemos olhar para trás e ali nos esmorecer, não. Nós não podemos ser igual a mulher de Ló, olhar para trás, ter lembrança das coisas que ficaram para trás e ali se estagnar, se paralisar. O Senhor nos chamou para nós ser resilientes, nos chamou para ser forte, guerreiro, um povo corajoso, não um povo covarde, que se acovarda diante das situações. Passamos por problemas? Sim, a Bíblia não nega que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então esse é o nosso Deus. E a Bíblia fala, antes desse versículo, a parte B, tem a parte A, que tenhais paz. Essa paz só vem do Senhor. Essa paz só o Senhor pode nos dar. Quando o Senhor falou aqui para essa mulher do fluxo de sangue, no versículo 34, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Irmão, aquela mulher talvez não tinha paz. Aquela mulher era uma mulher imunda. Aquela mulher, ninguém podia tocar, e nem ela tocar em ninguém, ser tocada. Aquela mulher vivia num afastamento. Se ela fosse casada, o marido dela não estaria mais com ela.
porque não tinha contato, não podia ter contato. Se tivesse filhos, aquela mulher não poderia ter nenhum relacionamento com seus filhos, nenhum contato com seus filhos. Se os parentes morassem perto, ela teria um lugar bem longe, se afastar de todos, irmãos. Ali era uma solidão, não era nem solitude, porque solitude é quando a gente escolhe para um lugar e ficar um tempo ali a sós. Essa era uma solidão mesmo, onde ninguém poderia chegar perto daquela mulher, porque seria imundo, contaminado com aquela situação do qual ela estava vivendo há 12 anos. Então não perca a esperança, irmãos. O mesmo Deus que falou, filha, vai em paz e ser curada desse mal, é o mesmo Deus que nos despede falando conosco. Vai em paz e ser atendida dessa situação do qual você está colocando perante a minha face. Está colocando aqui perante ao Senhor. Vai em paz, irmãos. Vai em paz, não importa o que você esteja passando. Se é pouco tempo, se é muito tempo a situação do qual você esteja enfrentando, se posicione, persevere, vá em paz quando sair de uma oração, busca mesmo, mas quando sair, entregue, confie. Aqui já foi falado, aqui já em Filipenses 1:20, segundo a minha intensa expectação e esperança. Que expectação nós temos essa? E confiança no Senhor. Talvez que seja uma expectativa somente superficial, mas Deus quer uma coisa mais profunda conosco. Nós quer que nós venhamos a viver em Ezequiel 47, para se afundar no mar, se afundar, buscar com a intensidade de buscar do Senhor, aquilo que só Ele pode nos dar. Andar na superfície, qualquer vento leva, qualquer situação abate, mas aquele que mergulha fundo no Senhor, irmão, a raiz é profunda, os pés são na rocha, os pés não são na areia não, aonde o vento, a tempestade vai e bate, cai, não, é na rocha. Pode dar o vento que vier, pode acontecer o que acontecer, nossos pés estão sobre a palavra do Senhor, estão firmes em Cristo Jesus, aquele que se deu para cada um de nós. Então, irmão, não perca a esperança, não perca a fé, coloque a tua confiança no Senhor. A palavra do Senhor fala, entrega teu caminho no Senhor, confia nele, o mais ele fará. O que você quer que o Senhor te faça demais? Coloca a tua expectativa, coloca a sua esperança. O Senhor é a nossa esperança. Então não perca a fé, não perca o ânimo, não perca a visão daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Bote a confiança, confia de todo o teu coração. Busca incessantemente. Se vai vir à casa do Senhor, já sai de casa declarando: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se está aqui, irmão, se as coisas estão acontecendo, Deus está falando com você, glorifica o nome do Senhor. Não se cale diante da situação, porque Deus tem bênção para cada um de nós. Deus tem roupas, veste, mudança para cada um de nós. Veste de arma de luta para cada um de nós, porque a guerra que nós estamos passando, irmão, é a situação que nós estamos passando. Nós temos que ter a armadura espiritual, só ela que nós vamos guerrear, só com ela que nós não vamos ser atingidos por esse mundo, pelas hostes espirituais, como diz Efésios 6:10, 6:12, onde fala que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas contra principado, potestade, contra todas as regiões do maligno, irmão, porque nós temos um inimigo que ele não para, ele não cansa. Às vezes a gente pode até estar cansado, mas ele está ali pelejando. Então, irmão, coloca a tua fé em ação. Busque ao Senhor, um Deus que tudo pode da nossa vida. Não pare, persevere, caminhe firme, com os passos, com fé, que o Senhor vai te dar vitória. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração. Eu creio que o Senhor vai continuar falando no teu coração. Então busque. Quem pudesse colocar de pé, eu quero orar aqui. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Seu Deus e Pai, Deus, te agradecemos, ó Pai, por estarmos na tua casa, Senhor.
Deus, eu não sei, Senhor Deus, o que meus irmãos precisam, cada vida que está aqui precisa, mas o Senhor sabe, Senhor Deus, cada situação, Senhor, que meus irmãos têm enfrentado. O Senhor conhece o coração de Deus de cada uma vida que está aqui. Deus, não tem aquele nem aquela que está neste lugar, Senhor, que o Senhor não tenha sondado o coração, visto a necessidade, seja ela no corpo físico, seja ela, Senhor, na área conjugal, seja ela na área familiar, financeira. Meu Deus, não tem área que o Senhor não possa resolver. Não tem nada insolúvel, Senhor, para o Senhor. Meu Deus, Tu és um Deus do impossível, Senhor. O mesmo Deus que curou a filha de Jairo de uma situação ali onde ela estava, Senhor, já morta, onde não tinha mais o que fazer. É o mesmo Deus que está aqui ressuscitando, Deus, vidas, milagres, Senhor, fazendo, meu Deus, milagres neste lugar, ressuscitando sonhos, meu Pai, ressuscitando, Deus, em cada área da vida, onde não tem mais jeito, onde os casos, meu Pai, estão indo de mal a pior, Senhor. Meu Deus, esteja operando, Deus, em cada situação. Meu Deus, operando em cada vida, assim como o Senhor fizeste também, meu Pai, na mulher do fluxo de sangue que estagnou, meu Pai, estancou, Deus, aquele sangue. Meu Deus, assim eu peço também ao Senhor, estanque situações que está, Senhor, aqui, meu Pai, sem controle, Senhor, que não pode mais, que não tem mais o que fazer. Meu Deus, Tu és o Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, meu Pai. A Tua palavra fala em Hebreus, meu Pai, 13:8, que Tu és Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, meu Pai. Meu Deus, Tu és o mesmo, meu Deus, que operou ali na vida de Jairo, da filha de Jairo, da mulher do fluxo de sangue. É o mesmo Deus que pode operar neste lugar, nesta noite, meu Pai. Deus, entregamos tudo nas Tuas mãos. Causas, meu Pai, na justiça, situações difíceis, complicadas, Senhor. Meu Deus, falta, Senhor, de alegria, meu Pai. Oh, meu Deus, falta de paz, Senhor. Meu Deus, o Senhor tem todas as coisas para nos dar. Meu Deus, dá alegria, meu Pai. Dá paz nesse coração, meu Pai. Nesse momento turbulento, Senhor. Aonde, Senhor, a guerra, Senhor, é muito vezes pro lado de dentro, não pro lado de fora, Senhor, da nossa vida. Os pensamentos, meu Pai. Oh, meu Pai, guerreando um para com o outro. Meu Deus, entra com solução, entra com provisão, entra com providência, entra, meu Pai, em nome de Jesus, em qualquer situação, meu Pai, nessa casa de oração, neste lugar, nessa vida que está ouvindo, meu Pai, onde fala que não tem mais jeito para a tua vida. Deus, ajeita sim, meu Pai, ajeita, meu Pai, se entregando para o Senhor, colocando as suas causas entregando nas tuas mãos, meu Pai. Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Deus, assim eu oro, Senhor, entrego, Deus, as nossas causas impossíveis nas tuas mãos, em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.